A brisa fria do salão de banquetes, adornado com lustres que cintilavam como diamantes, não era nada comparada ao gelo que emanava da minha mãe. Não fiquem aí parados, fila de trás, agora. Sua voz, afiada como um estilete, cortou o burburinho dos convidados. Minha mãe, imersa em sua própria aura de superioridade, nem sequer ergueu os olhos do copo de vinho, cujas unhas vermelhas batiam impacientemente na taça. Aquele reencontro anual era um desfile de conquistas, um palco para aqueles que, segundo ela, realmente haviam feito algo com suas vidas. Antes de começarmos, ela acrescentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Deixem um comentário e digam de onde vocês são e de qual cidade estão assistindo aos nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo inteiro, não se esqueçam de nos contar o que vocês fariam nesta situação. Sejam honestos. Digam nos comentários abaixo. Nós lemos todos os comentários. Um riso gélido como o raspar de gelo na pele ecoou pela sala. Eu me sentia como um inseto sob um microscópio, cercada por primos ostentando roupas de grife, tios com seus julgamentos estridentes e tias com sorrisos falsos, tão artificiais quanto as pérolas que usavam. Cada nome em seus crachás era um troféu, um título, doutor, vice-presidente, cofundador, costurado em seus nomes como um distintivo de honra. Eu, Riley Evans, não tinha nada disso. Nenhuma conquista, nenhum título, nenhum assento à mesa principal, onde a família de verdade se reunia. Agarrei minha bolsa de tecido surrada com mais força. O conteúdo, cadernos rabiscados e currículos amassados que pareciam ter sido escritos em vão. Um lembrete constante da minha insignificância. Eu não tinha a menor intenção de ir, mas o avô insistiu. Agora, ali estava eu, sob o olhar de dezenas de pessoas, tentando encontrar um lugar que não me fizesse sentir como lixo. Há espaço perto do bar, minha mãe disse, com um sorriso de escárnio, sem sequer me olhar. Talvez combine mais com você. Engoli em seco, a garganta apertada e assenti em silêncio. A fila de trás seria o meu destino. Enquanto me dirigia para as sombras, passei pela tia Heather, rindo com o marido sobre a mais recente casa de veraneio que compraram, um mero depósito para suas garrafas de vinho. Minha prima Ava lançou-me um olhar cúmplice e sussurrou algo para o irmão, seguida por uma risada contida. Provavelmente sobre meus sapatos de brechó, pensei, amargurada. Ei, Riley, disse o tio Todd, com um sorriso largo. Como anda a busca por emprego? Ainda desempregada ou a Starbucks finalmente ligou de volta? A mesa explodiu em risadinhas abafadas. Não respondi. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu puxava a cadeira rangente no canto mais afastado do salão, longe da música, do buffet, dos abraços falsos. E então, o avô apareceu. Ele sempre chegava atrasado. Não era surpresa. Ele costumava dizer: os melhores sempre entram por último. O caminhava com um ritmo lento e cadenciado, seu terno enrugado impecavelmente passado. Mas naquela noite, seus passos eram mais rápidos, intencionais. Ele não olhou para ninguém, nem mesmo para minha mãe, que se levantou ao vê-lo, mas congelou no meio do movimento quando ele ergueu uma mão, direto para mim. Sem dizer uma palavra, ele se inclinou e colocou um envelope nas minhas mãos. Era antigo, amarelado, selado com um lacre de cera vermelha que eu não reconheci. Abra, Riley, ele disse, a voz baixa. Agora. A música não parou, mas tudo se mais sim. Todos os olhos se voltaram para o fundo do salão. Até o bartender parou com o coqueteleiro suspenso no ar. O que é isso? Sussurrei, o coração batendo descompassado no peito. Minha mãe se levantou, pálida. Pai, o que você está fazendo? Mas ele não a respondeu. Abra, ele repetiu. Meus dedos tremiam enquanto eu rompia o lacre. Dentro havia uma única carta escrita à mão. Sem data, sem assinatura,
apenas algumas linhas rabiscadas em uma caligrafia familiar. Ela é a única em quem confio com a herança. Não pelo que ela tem, mas por quem ela é. Um silêncio sepulcral, seguido por suspiros de espanto. O tio Todd derrubou seu champanhe. O garfo da Ava caiu no chão com um tilintar. O quê? Que herança? Minha mãe perguntou lentamente, a voz subitamente trêmula. O avô não a olhou. Ele olhou apenas para mim. Todo o trust, as propriedades, as ações, as contas, a casa no lago, tudo com o que sua avó e eu construímos. É da Riley agora. Minha respiração parou. Ou o quê? A voz da minha mãe falhou. Isso é uma piada, certo? Ela não fez nada. Nada. Ela fez mais do que você jamais fez, disse o avô calmamente. Ela escolheu a integridade em vez da pretensão. Isso vale mais do que qualquer título. Eu desisti da minha juventude cuidando de você. Ela gritou, dando um passo à frente. E essa parasita entra sem e ganha tudo. Ela me visitou quando eu estava doente e não contou a ninguém. Ela me ajudou a resolver as coisas quando os advogados falharam. Ela não postou fotos, não se gabou, não esperava nada. Eu fiquei paralisada. Eu tinha feito essas coisas, mas nunca tinha imaginado. Não, não! A voz da minha mãe se quebrou em histeria total. Ela não é ninguém. Ela não merece isso. O envelope caiu da minha mão, meus dedos ficando dormentes. Senti um calor, uma exposição, e então algo mais afiado que a dor me cortou. Resolução. Levantei-me, olhei para minha longa mesa onde costumavam me sentar com os casacos, e passei por ela, pelo buffet, pelo palco, até a frente. Parei ao lado do avô. Você tem certeza? Sussurrei. Ele ergueu os olhos para mim, os olhos marejados, mas orgulhosos. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. E naquele momento, um por um, eles se levantaram. Não minha mãe, não os que riram, mas os que se lembravam. O velho amigo do exército do meu pai, minha professora primária, um primo distante que uma vez ficou conosco depois de perder tudo. Eles se levantaram e aplaudiram. Não em um estrondo, mas em um som real. Encontrei os olhos da minha mãe e não precisei dizer uma palavra, porque finalmente, meu silêncio disse tudo. Os aplausos não foram estrondosos, mas foram suficientes. Suficientes para fazer a expressão de superioridade da minha mãe rachar como porcelana. Suficientes para fazer a boca sussurrante da Ava congelar no meio da palavra. Suficientes para enviar um arrepio pelo salão do reencontro. Eu não sorri, não me vangloriei, apenas fiquei ali ao lado do avô, segurando aquela carta frágil e antiga como se fosse a última e delicada peça da minha dignidade que me restava. Você quer explicar o que isso significa, pai? Minha mãe finalmente sibilou, dando um passo em direção ao avô. Porque se isso for um golpe... Ele virou sua bengala ligeiramente, bloqueando-se o caminho dela com mais autoridade do que força. Sem golpes hoje, Meredith. Apenas a verdade, algo que você tem evitado por tempo demais. Eu podia ouvir sua respiração mudar, aquele som superficial e irritado que sempre vinha antes dela explodir. Mas ela não o fez, porque o avô acenou para um dos assistentes do escritório de advocacia imobiliária que entrou carregando uma pasta de couro grossa. Ele a entregou para mim, e eu a abri. Dentro, certificados, escrituras de propriedade, documentos de transferência, um extrato de conta fiduciária que não parecia real. Milhões. Minhas mãos tremiam. Ela nem é a mais velha, murmurou o tio Todd de seu assento. Isso é ridículo. Não é um testamento, o avô interrompeu. É uma decisão minha. Você fez isso sem contar o resto de nós? A voz da tia Heather estava revestida de açúcar e fúria. A portas fechadas? O avô não vacilou. Vocês são os que fizeram tudo sobre aparências, férias, fotos de família para redes sociais. Vocês até transformaram este reencontro em um evento de tapete vermelho.
Mas a única pessoa que nunca pediu nada, que apareceu quando mais ninguém o fez, foi ela. Eu não disse nada. Queria, mas minha voz parecia ter se escondido por tempo demais. Os saltos da minha mãe clicavam no chão polido enquanto ela andava em círculos apertados e furiosos. Isso é insano. Ela está desempregada há anos. Não possui propriedades. Nem sequer tem um parceiro. Que tipo de legado é esse? Ela tem algo que nenhum de vocês tem, disse o avô, virando-se gentilmente para mim. Compaixão, e isso vale tudo. Aquelas palavras me tiraram o ar. Não porque fossem dramáticas, mas porque ninguém jamais havia defendido por mim daquela maneira, especialmente na frente deles. Você ainda não contou a eles. Contou. O avô se virou, os olhos em mim agora. O que você fez pelo seu primo? Engoli em seco. Não foi um grande negócio. Foi para mim. Do que você está falando? Heather disse claramente irritada. O avô se virou para ela. Seu filho, Lucas, estava à beira de ser expulso. O diretor me ligou depois do horário porque você não atendia. Adivinha quem dirigiu pela cidade? Implorou ao conselho escolar e até se ofereceu para dar aulas particulares para que ele não reprovasse. Heather encarou em branco. Riley, o avô completou. Abaixei o olhar. Ela não queria crédito, não queria agradecimentos, apenas queria que ele tivesse uma chance. Um silêncio atordoado tomou conta da sala. Eu podia ouvir garfos contra pratos, limpezas nervosas de garganta, música distante do DJ tentando se manter relevante. Fui eu? Heather perguntou, o rosto ilegível. Assenti uma vez, minha mãe bufou. E daí? Uma boa ação e ela herda uma vida inteira de riqueza. Não, disse o avô bruscamente. Uma vida inteira de caráter é o motivo pelo qual ela é a única que merece. Ele se virou novamente para o resto da família. Deixem-me lembrar o que é tudo isso, disse ele, gesticulando para os lustres. As refeições preparadas, o vinho, os gramados bem cuidados lá fora. Isso não é uma recompensa por status, é um legado construído com meu suor e os sacrifícios da sua avó. E eu não vou deixá-lo nas mãos daqueles que só se importam com dinheiro. Eu podia sentir a mudança agora, o orgulho em seus rostos substituído por desconforto. A unidade entre eles se desfazendo lentamente, como se alguém tivesse puxado o fio ao qual todos se agarravam. Ava se levantou de repente. É por isso que você me disse para parar de te enviar propostas de investimento? O avô lançou-lhe um olhar seco. Você quer dizer o esquema Ponzi de criptomoedas? Sim. Ela se sentou. E você? Ele olhou para o tio Todd. Ofereceu-se para reformar minha casa. Eu verifiquei sua conta. Você teria feito um empréstimo com garantia imobiliária em meu nome. Todd olhou para o prato, a mandíbula cerrada. Minha mãe finalmente explodiu. Não me importo com o que ela fez ou deixou de fazer. Ela não é capaz de gerenciar isso. Ela é emocional. Não tem experiência, nem estabilidade. É apenas uma garotinha frágil e mole que ainda pensa que está no ensino médio. Minha mandíbula se apertou. Aquela era sempre a maneira dela de controlar a sala, diminuindo as pessoas para se sentir mais alta. Mas desta vez, eu não encolhi. Desta vez, dei um passo à frente e olhei diretamente nos olhos dela. Eu não sou frágil, eu disse baixinho. Eu apenas parei de deixar pessoas como você me quebrarem. Seus olhos se arregalaram. Você não decide mais o meu valor, mãe. Ela piscou. Virei-me para o avô segurando a pasta com as duas mãos. Por que agora? Perguntei. Por que eu? Ele sorriu, não suavemente, mas como alguém que esperou anos para dizer aquilo. Porque vejo como você carrega a dor sem torná-la o problema de todos. Vejo como você ama pessoas que nunca te amaram de volta. E eu vi como o silêncio se parece quando ele está segurando tudo. Eu não conseguia falar. Ele se inclinou e sussurrou. E por que o resto deles? Eles só aparecem quando há um holofote. Você apareceu quando não havia nenhum.
Meus joelhos quase cederam, mas eu fiquei de pé, e pela primeira vez na minha vida, não me senti pequena. O ar dentro do salão do reencontro havia mudado, denso de tensão, pesado com tudo o que não foi dito por anos. Quase dava para ouvir o arrependimento escorrendo entre os tilintares de taças intocadas. Fiquei na frente, ainda segurando aquela pasta de couro, meus dedos pressionados contra documentos que tinham o poder de reescrever minha vida e a deles. Ela nem é casada, alguém murmurou da multidão. Eu não vacilei, porque pela primeira vez percebi que eles não estavam com raiva, porque eu era desqualificada. Estavam com raiva porque eu nunca deveria ter ascendido. Eu deveria ter permanecido invisível. A filha da fila de trás, a garota que pegava o ônibus enquanto os outros estacionavam seus BMWs menos luxuosos na frente. Aquela que servia ponche nesses reencontros enquanto brindavam as suas vidas curadas. Mas agora eu estava segurando a própria coisa pela qual eles passaram anos lutando. E eu não tinha levantado um dedo para roubá-la. Isso era o que os enfureciava. Deixe-me ver isso, minha mãe ordenou, avançando em direção à pasta. O avô avançou instantaneamente, bloqueando o caminho dela com sua bengala. Tente comigo, Meredith, ele avisou. Sua boca se abriu, mas ela parou. Você sempre teve favoritos. Ela sibilou. Sempre gostou mais dela do que de mim. Admita. Eu não tenho favoritos, ele disse friamente. Eu apenas me lembro. E isso a acalou porque todos eles se lembravam, embora nunca falassem sobre isso. A noite em que voltei para casa descalça na chuva depois que me deixaram em um restaurante porque eu falava devagar demais. A vez em que riram quando disse que queria ser escritora, dizendo: "Você precisa de uma personalidade antes de ter uma voz." O aniversário em que ninguém apareceu, exceto o avô com um cupcake e um cartão que dizia: "Eu te vejo, garotinha." Essas memórias eles não esqueceram, apenas as enterraram sob currículos brilhantes, sorrisos falsos e pijamas de Natal combinando. Você criou uma mulher frágil, pai, minha mãe disparou, tentando retomar o controle da sala. Ela não é forte o suficiente para isso. Os olhos do avô se fixaram nos dela. Você está errada. Ele se virou para mim. Conte a ele sobre a oferta de emprego. Hesitei, depois assenti. Recebi uma oferta de Monroe e Grant. Eu disse suavemente. O tio Todd levantou a cabeça abruptamente. O escritório de advocacia? Sim, você é advogada agora? Ava perguntou com um tom de escárnio. Não, eu disse, deixando um pequeno sorriso brincar em meus lábios. Eu sou a escritora que escreveu anonimamente a campanha que reelegeu o CEO deles como juiz estadual. Eles me ofereceram uma posição permanente na equipe. O silêncio era ensurdecedor. Você tem trabalhado? Minha mãe disse completamente chocada. Freelance, escrita, edição, bicos. Eu nunca contei a vocês porque, bem, vocês nunca perguntaram. Heather se mexeu em seu assento, o peso das suposições deles começando a esmagá-los. Vocês acham que eu fiquei sentada esperando ser escolhida? Continuei, minha voz mais firme agora. Eu tenho trabalhado enquanto vocês riam, aprendido enquanto vocês olhavam para baixo, sobrevivido enquanto vocês fingiam que eu não existia. Você está fazendo isso parecer dramático, Ava murmurou. Não, eu disse. Vocês tornaram isso cruel. E finalmente seus rostos mostraram o que eu esperei anos para ver. Dúvida, vergonha, reconhecimento. Eles estavam tão acostumados a me ver quieta que esqueceram que o silêncio não é fraqueza. Às vezes, o silêncio é sobrevivência. Eu nunca pedi dinheiro, eu disse, virando-me para todos agora. Eu nunca pedi para ser o centro de nada, mas este momento, eu não vou me desculpar por ele. Não mais. Minha mãe cruzou os braços. Bem, você ainda não aguenta pressão. Aguenta pressão. Você não sabe nada sobre gerenciar um legado. E então uma voz cortou a tensão de trás de nós. Ela não fará isso sozinha.
Todos se viraram. Um homem deu um passo à frente da porta. Alto, 30 e poucos anos, com uma presença calma e imponente, camisa azul abotoada, mangas enroladas até os cotovelos, olhos fixos em mim, não com julgamento, mas com algo mais, respeito, reconhecimento. Ethan, eu ofeguei. Ele assentiu levemente. Ethan Monroe, o filho do CEO, aquele que eu conheci meses atrás durante uma consulta freelance. Trabalhamos lado a lado por 3 semanas. Ele nunca me tratou como se eu fosse pequena, apenas quieta. Ele disse que eu o lembrava das pessoas que causavam mais danos da melhor maneira. "O que você está fazendo aqui?" eu perguntei. "Vim pelo vovô", ele disse, depois olhou ao redor. "Mas fiquei por você", a multidão murmurou. "É o seu namorado agora?" Minha mãe zombou. Ele riu. "Ainda não, mas tenho esperado." Minhas bochechas queimaram. Eu disse ao seu avô que pessoalmente ajudaria a gerenciar a transição de ativos, fornecer consultoria jurídica e ajudar Riley a navegar por todas as partes disso. Ela não está sozinha. O tio Todd soltou uma risada seca. "Isso é nepotismo." Ethan ergueu uma sobrancelha. "Primeiro, isso é inteligência, reconhecendo inteligência." A tensão se estilhaçou. E eu dei um passo à frente, a carta em uma mão, a pasta na outra, e encarei todos eles. "Todo ano", eu disse, eu vinha a esses reencontros pensando que talvez, apenas talvez, alguém me trataria como se eu pertencesse. "E todo ano", eu acrescentei. "Vocês me lembravam que eu não pertencia, mas agora eles viam o que não queriam ver. Que a garota inútil não estava apenas segurando o meu futuro, ela era o futuro. Eu não vou me vingar", eu disse finalmente, "porque pessoas como eu não precisam." Deixei o silêncio se instalar e então acrescentei: "A verdade é sempre mais alta que a sua crueldade." Eles não estavam mais piscando, apenas encarando como se a garota que pensavam conhecer tivesse sido trocada por outra pessoa completamente. Mas eu não tinha mudado. Eles apenas nunca se deram ao trabalho de me ver completamente. Fiquei de pé, a pasta apertada em uma mão, o envelope com a caligrafia do avô na outra, e atrás de mim, o avô ainda estava em silêncio. Mas sua presença, como sempre, era mais alta que todo o salão combinado. Ethan se moveu ao meu lado, não como um muleta, mas como um pilar, inabalável, pronto. Virei-me lentamente e olhei para minha mãe. Seu batom estava perfeito, mas seu rosto havia rachado. "Você poderia ter me contado", ela disparou a voz afiada. "Você poderia ter dito algo, me dado uma chance de me preparar." "Para quê?" eu perguntei. "Para convencer o avô a mudar de ideia, para manchar meu nome novamente como você sempre fez. Preguiçosa, dramática, Riley precisada." "Não, mãe, eu não te contei porque sabia exatamente o que você faria." Ela deu um passo à frente. "Você ainda é minha filha." "Não", eu cortei. "Eu só era sua filha quando eu ficava pequena, quando eu não pedia mais, quando eu aceitava seus elogios ambíguos e seus sonhos de segunda mão. Mas no momento em que encontrei valor em mim mesma que você não me deu, eu me tornei uma ameaça." Heather pigarreou nervosamente. "Olha, talvez todos nós tenhamos nos entendido mal. É um reencontro de família. Talvez possamos conversar sobre isso em particular." O avô finalmente falou. "Agora vocês querem privacidade." Ele se virou lentamente, usando sua bengala para se equilibrar, a voz firme, mas envelhecida. "Vocês todos tiveram anos para falar a verdade em particular. Mas usaram esses anos para espalhar o silêncio, para empurrá-la para a beira de todas as salas que ela entrava, para sentá-la perto da porta do banheiro como se ela não pertencesse." "Pai", minha mãe tentou. "Não", ele disse mais alto. "Vocês a ridicularizaram, vocês a menosprezaram e criaram seus filhos para fazer o mesmo. E ainda assim ela voltava todo ano, sentava-se quieta, sorria educadamente e ajudava no seu a limpar a bagunça de vocês." A sala estava quieta,
sem tilintares, sem sussurros, apenas respirações, ásperas, desconfortáveis. Ele se virou para mim. Riley, ele disse, estou lhe dando autoridade executiva total. Você não herda apenas riqueza, você herda controle. Minha respiração engasgou. Você tem certeza? Eu deveria ter feito isso antes, ele disse. Mas pensei que talvez eles mudassem. Eles não mudaram. Você mudou. Minha mãe balançou a cabeça. Isso é insano. Ela não sabe como administrar espólios, gerenciar impostos, supervisionar participações. Ethan interveio calmamente. Ela já fez mais do que você imagina. Ela consultou em 3 campanhas, escreveu anonimamente 2 manuais jurídicos e editou mais de 50 pareceres técnicos que economizaram milhões para empresas. Todos encararam. Ela escolheu ficar quieta, ele acrescentou. Não significa que ela não estava trabalhando. Minha mãe riu amargamente. Ah, então agora ela é uma salvadora. Uau! É exatamente o que esta família precisa. Uma história de Cinderela fracassada. Senti o fogo subir pela minha garganta, mas em vez de raiva, era resolução. Dei um passo mais perto dela. Não, mãe, eu disse suavemente. Esta não é uma história de Cinderela porque Cinderela precisava de magia. Eu apontei para o meu peito. Eu usei garra. Sua expressão desmoronou. A arrogância escoou dela como a água de um vaso rachado. Ela se virou para o avô. Você está despedaçando esta família. Não, ele disse. Estou devolvendo sua espinha dorsal. Atrás de nós, cadeiras começaram a se mover. Pessoas se levantando, não saindo, mas caminhando em direção a alguns dos primos quietos, pessoas que eu mal conhecia, parentes distantes. Um por um, eles vieram e ficaram perto de mim como se de repente se lembrassem o que significava ter integridade. Até mesmo a gerente de catering deu um passo à frente. Senhorita Evans, ela disse gentilmente. Quando sua mãe me apressou mais cedo por estar atrasada com o vinho, você foi a única que perguntou se eu precisava de ajuda. Ela sorriu fracamente. Isso diz mais do que qualquer título aqui. Quase engasguei com o nó que subia pela minha garganta. Este momento não era mais sobre dinheiro. Era sobre valor. Valor verdadeiro, valor humano. O tipo que eles tentaram tirar de mim pedaço por pedaço a cada ano. Agora eu estava o recuperando. Vovô, eu sussurrei. Eu não quero puni-los. Ele sorriu. É por isso que você merece. Mas eu também não vou recompensá-los pela crueldade. Ele assentiu. Então faça o que é justo, não o que é confortável. Então respirei fundo e me virei para a boa multidão. Eu não estou expulsando ninguém, não estou apagando nomes de documentos, mas as coisas vão mudar. Levantei o envelope novamente. Este legado não será administrado com fofocas e status. Se vocês querem um lugar à mesa, terão que conquistá-lo com humildade, com serviço, com decência humana real. Isso é algum tipo de desfile de caridade agora? Ava perguntou, braços cruzados. Não, eu respondi. Esta é a vida real, e a vida real não te dá respeito por causa do seu sobrenome. Ela te faz construí-lo. Alguns deles desviaram o olhar. Alguns assentiram. E alguns, como minha mãe, ficaram congelados em sua descrença. Eu não acendi para ser mesquinha. Eu terminei. Eu acendi para ser livre. E com isso devolvi o envelope ao avô para guardá-lo, virei-me para a audiência atordoada e saí do holofote, finalmente possuindo o silêncio que antes costumava me afogar. E pela primeira vez na minha vida, ouvi algo novo atrás de mim. Aplausos, não forçados, não educados,